Olá, irmã, eu sou o Padre Ricardo, bem-vindo ao nosso canal. Hoje falaremos sobre Érico Veríssimo. Érico Lopes Veríssimo nasceu em Cruz Alta, Rio Grande do Sul, em 17 de dezembro de 1905. Era filho de Sebastião Veríssimo da Fonseca e Abigail Lopes. Ele casou-se com Mafalda Raufen Volpe, com quem teve 2 filhos, Clarissa e Luiz Fernando. Esse também se tornou escritor. Érico Veríssimo faleceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 28 de novembro de 1975, vítima de um infarto. Obras de Érico Veríssimo: Fantoche, 1932, contos. Clarissa, 1933, romance. Caminhos Cruzados, 1935, romance. Música ao Longe, 1935, romance. Essa é a continuação do livro Clarissa. A Vida de Joana d'Arc, 1935, biografia. Um Lugar ao Sol, 1936, romance. É a continuação do livro Música ao Longe. As Aventuras do Avião Vermelho, 1936, literatura infantil. Rosa Maria no Castelo Encantado, 1936, literatura infantil. Os Três Porquinhos, 1936, literatura infantil. Meu ABC, 1936, literatura infantil. As Aventuras de Tibiquera, 1937, romance. O Urso com Música na Barriga, 1936, literatura infantil. Olhai os Lírios do Campo, 1938, romance. A Vida do Elefante Basílio, 1939, literatura infantil. Outra Vez os Três Porquinhos, 1939, literatura infantil. Viagem à Aurora do Mundo, 1939. Aventuras do Mundo da Higiene, 1939. Saga, 1940, romance. Gato Preto em Campo de Neve, 1941, impressões de viagem. As Mãos de Meu Filho, 1942, contos. O Resto é Silêncio, 1942, romance. A Volta do Gato Preto, 1946, impressões de viagem. O Tempo e o Vento, primeiro volume. O Continente, 1948. O Tempo e o Vento, segundo volume. O Retrato, 1951. Noite, 1954, novela. Gente e Bicho, literatura infantil, 1956. O Ataque, 1959, novela. O Tempo e o Vento, volume 3. O Arquipélago, 1961. O Senhor Embaixador, 1965. Romance. O Prisioneiro, 1967, romance. Israel em Abril, 1969. Incidente em Antares, 1971. Solo de Clarineta, volume 1, 1973 e volume 2, 1975. Memórias. Agora falaremos sobre alguns livros de Érico Veríssimo. Ele tem vários, vou falar só dos livros que eu li. O Senhor Embaixador, escrito em 1965, romance. Esse livro conta a história de um país fictício que se chamava República do Sacramento. E a história se passa nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos viviam o embaixador desse país, República do Sacramento, que se chamava Gabriel Alvarado. E ali havia o primeiro-ministro que vivia nos Estados Unidos. E o livro fala sobre a influência dos Estados Unidos na América. Há uma revolução, havia um ditador que governava na República do Sacramento e ele foi derrubado por uns revolucionários. E algumas pessoas que eram naturais de Sacramento, da República do Sacramento, moravam nos Estados Unidos e foram lutar nessa revolução na República do Sacramento.
Então esse livro fala sobre a influência dos Estados Unidos na América. Outro livro, O Prisioneiro, romance, 1967. Esse livro acontece no país da Ásia, mas não se diz qual, e também fala da influência dos Estados Unidos nos países asiáticos. O exército norte-americano vivia nesse país para garantir a segurança da população. E havia um tenente norte-americano que ficava lá e ele era muito honesto. Só que ele percebia que às vezes os seus companheiros usavam de meios não tão legais para obter informações, como a tortura, e ele se contrapõe a essa postura. Então esse livro é O Prisioneiro, também fala da influência dos Estados Unidos na Ásia. Outro livro, Incidente em Antares, um romance escrito em 1971. Esse livro é interessantíssimo, que o Érico Veríssimo fala que houve uma greve de coveiros. E os mortos saíram do cemitério e foram conversar com os vivos. E os mortos começam a fazer uma revolução na cidade, apontando os erros dos vivos. Naquela cidade, em Antares, havia duas famílias rivais, a família Campo Largo e a família Vacariano. E os mortos ali começam a apontar os erros que as pessoas tinham naquela cidade. Outra obra, agora uma trilogia, Clarissa, conta a história da Clarissa, que era uma adolescente, depois Música ao Longe, a Clarissa se tornou professora e volta para o interior para dar aula, e por fim, Um Lugar ao Sol, a Clarissa professora já volta para Porto Alegre, que o livro acontece no Rio Grande do Sul, e ali vive já mais madura a vida de professora. Outra trilogia é O Tempo e o Vento, dividida em 3 volumes, O Continente, O Retrato, O Arquipélago. Fala ali da história do Rio Grande do Sul. E nesses volumes que nós vamos encontrar a história de Ana Terra e de um certo Capitão Rodrigo. Esse é o nosso escritor de hoje, Érico Veríssimo. Fiquem todos com Deus.